queridos alunos, vamos nos preparar, né, para mais uma aulinha de produção de texto, certo? Só que hoje, gente, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer a correção daquela aulinha que a Proiliane já explicou para vocês. Então, nós vamos fazer a correção e depois nós vamos ver o assunto novo, tá certo? Então, vamos fazer a correção de produção de texto, páginas 7, 8 e 9. Vamos lá. Vejam bem. Primeiro, leia em voz alta o poema da página anterior e escreva abaixo o que se pede. Letra A. Quantas estrofes há o poema? Então, o poema ele é composto de versos e estrofes, né? Isso como a Pro explicou. Cada verso é aquela linhazinha que é formada a frase. O conjunto de linhas forma uma estrofe, certo? Então, lá vocês iriam o quê? Analisar, né, no poema, quantas estrofes tinha lá no poeminha de vocês. Então, há 10 estrofes no poema. Na segunda questão, quantos versos há em cada estrofe? Então, verso é cada linhazinha que compõe a estrofe. Então, quantas linhas tinha em cada estrofe? Então, vamos lá. Há 4 versos em cada estrofe. Então, 4 versos em cada estrofe. Então, o poema de vocês tinha 10 estrofes e em cada estrofe tinha o quê? 4 versos, certo? Vamos lá, letra C. Há rimas no poema, porque pode ser que tenha rimas no poema e pode ser também que não tenha, certo? Se sim, copie uma estrofe que comprove a sua resposta e destaque cores diferentes às palavras que rimam. Então, como seria a sugestão? Há rimas no poema. Então, se nós, né, formos ler o poema, vocês vão perceber que lá está rimando algumas palavras. E aqui a Pro pediu para que vocês fizessem o quê? Vocês copiassem, né, copiem as estrofes que rimavam e depois pegassem lápis de cores diferentes para mostrar as palavrinhas que estão rimando. Vamos lá ver. Vamos lá. Tonta nas mãos da criança, batendo as asas no susto. Quer refugir, porfia, cansa e treme e respira a custo. Então, criança e cansa são palavrinhas que rimam. O que é rimar? Que tem uma terminação parecida. Então, vocês podem usar um lápis de cor para pintar criança e cansa de uma mesma cor. Rimar é que tem um sonzinho da terminação daquela palavrinha parecida. Então, criança e cansa. Vocês escolhem uma cor do lápis, né? Da corzinha de lápis de cor e pintam as duas da mesma cor. E susto e custo, também com as mesmas terminações. E essas mesmas terminações é que faz com que essas palavrinhas, né, tenham sonzinhos parecidos e rimam também. E aí vocês escolhem outra corzinha e pintam as duas com a mesma cor. Vamos ver o segundo. De acordo com a estrofe abaixo, quem é que pode dar morte e a vida? Vamos lá. Que cada um cumpra a sorte das mãos de Deus recebida, pois só pode dar morte aquele que dá a vida. Então, vamos lá. Só quem pode dar a morte e a vida é Deus. Então, essa será a resposta da questão 2. Só quem pode dar a morte e a vida é Deus. Vamos ver o terceiro. Sobre o que o poema que você leu trata? Então, o poeminha que vocês leram se refere a quê? Vamos ler aqui. O poema trata sobre o garoto que captura uma linda borboleta, mas depois dos conselhos da mãe, resolve soltá-la. Olha a resposta. O poema trata sobre um garoto que captura, ele pega, né, uma linda borboleta, mas depois dos conselhos da mãe, resolve soltá-la. Quarta questão. Qual a razão de um menino voltar para casa todo contente? Ele havia apanhado uma borboleta. Ele tinha pego uma borboleta.
Quinta questão. Em que estrofe do poema Alfredo resolveu soltar a borboleta? Na oitava estrofe. Então, na oitava estrofe, tá mostrando, né, que Alfredo, ele resolveu, né, soltar a borboletinha. Sexta questão. O poema que você leu o tocou de alguma forma? Descreva o que você sentiu. Esse poema que vocês leram tocou alguma coisa em vocês? Vocês sentiram que sentimento de coisas boas, de tristeza? Fez vocês refletirem sobre alguma coisa? Então, quem teve esse sentimento ou de alegria ou de tristeza que fez vocês refletirem sobre alguma coisa, coloca aqui o que foi que vocês sentiram assim que terminaram de ler o poema. Sétimo, circule a carinha que mostra esse sentimento. Depois que vocês falaram o que vocês sentiram aqui, assim que acabou de ler o poema, vocês vão circular aqui a carinha que representa esse sentimento que vocês sentiram assim que terminaram de ler o poema, certo? Ó, aqui, olha a carinha e aí vocês circulam aqui, identificar mais com o que vocês sentiram, tá bom? Oitavo, você já conhecia o autor do texto? Já leu algum poema dele? Qual? Quem conhecia, coloca sim e diz qual o poema que leu. Se não leu, se não conhece, coloca não e tudo bem, tá certo? Mas não deixa, né, de, porque eu não li, eu não... Tenta pesquisar um poema bem legal, né, para falar para a pro, na aula interativa, na sala de aula, porque a gente sempre é bom, né, tá pesquisando outras leituras legais que a gente possa se interessar, tá bom, gente? Então, quem não conhece, tenta procurar ler e conhecer e trazer para a pro. Um poema bem legal também. Aqui, no nono, acrescente mais uma estrofe ao poema que você leu. Então, se lá no poema tem 10 estrofes, você vai acrescentar 11. Vai criar um aqui, ó, certo? Você que vai complementar aquele poema, deixando ele agora com 11 estrofes. E aí você vai criar aqui a última estrofe do poema. Agora, 10º, escreva um poema com 2 estrofes. Siga as orientações. Escolha um assunto do seu interesse, você vai escolher um assunto do seu interesse. Depois, determina a quantidade de versos de cada estrofe. Quantos versinhos vai ter na minha estrofe? 2 versos, 3, você que vai criar. Selecione palavras que rimam e que sejam relacionadas ao assunto escolhido. Então, pede ajuda à mamãe, ao papai. E se você já, né, se sente capaz de fazer sozinho, parabéns. Se não, pede ajuda e tenta fazer aqui, tá bom? Então, hoje, nossa aula de produção já vai ter outro assunto, né? Agora vocês já terminaram de fazer a correção. Coloca a estrelinha, não esquece de colocar a estrelinha. E hoje nós vamos falar sobre fábula. O que será fábula? Vocês sabiam que lá no diário de vocês está assim de fábula? Pois é, tá assim de fábula. E aí nós vamos saber o que é fábula. Veja bem, fábula é uma narrativa curta que tem entre os personagens animais agindo como seres humanos e que traz uma lição de moral, um ensinamento. Então, as fábulas são historinhas que são narradas, né, contadas pra gente, e essas historinhas, elas sempre vão ter como personagens animais. E normalmente essas historinhas é para nos trazer algum ensinamento, exato, uma lição de vida, para que a gente possa aprender a lidar com algumas situações. Vejam bem, aí no livro de vocês fala o seguinte, de uma fábula que é O Leão e o Rato. Veja bem, certo dia estava um leão dormindo, despreocupado, quando um ratinho começou a correr por cima dele. O leão acordou, pôs a pata em cima do ratinho, abriu a boca e preparou-se para devorar. Perdoa-me, perdoa-me, dessa vez eu nunca o esquecerei. Quem sabe se um dia não precisarás de mim, disse o ratinho. O leão se divertiu tanto com essa ideia
que levantou a pata e deixou partir. Dias depois, o leão caiu numa armadilha com os caçadores, queriam entregá-lo vivo ao rei. Amarraram a uma árvore e partiram à procura de um meio para o transportarem. Nesse momento, apareceu um ratinho. Vendo a triste situação que o leão se encontrava, roeu as cordas que o prendia. E foi assim que o ratinho pequenino salvou o rei dos animais. Tá vendo que fábula tão legal? E o que é que essa fábula está nos ensinando? Moral da história: não devemos subestimar os outros, porque a gente nunca pode achar que somos melhores do que os outros, que fazemos as coisas melhores, enfim, qualquer coisa. Porque o leão, por ser um animal feroz, né? Ele subestimou a inteligência do ratinho, que o ratinho falou que não ia subir mais nele, que um dia poderia ajudar ele. E ele pensou, ratinho, um ratinho me ajudando? Olha aí o ratinho, na hora que ele mais precisou, que os caçadores prenderam o leão, o ratinho foi lá, enquanto os caçadores saíram para tentar, arrumar uma maneira de transportar o leão. O ratinho foi lá e roeu as cordas, a corda que prendia ele, e salvou o leão. Então aí é uma história, legal, que é chamada de fábula, porque a fábula ela vem justamente para isso, para nos ensinar alguma coisa, trazer algum ensinamento. Então, vamos conhecer outra fábula? A ProWilliane trouxe outra fábula para vocês. Ó, a imagem que a ProWilliane colocou. E aí vamos ver aqui a fábula que fala sobre o cão e a carne. Um cão vinha caminhando com um pedaço de carne na boca. Quando passou ao lado do rio, viu sua própria imagem na água. Pensando que havia na água um novo pedaço de carne, soltou o que carregava para apanhar o outro. O pedaço de carne caiu na água e se foi assim como a sua imagem. E o cão, que queria os dois, ficou sem nenhum. Moral: quem tudo quer, tudo perde. O que é que essa fábula nos ensina? O cãozinho já tinha, gente. O cãozinho encontrou um pedaço de carne. Já segurou o pedaço de carne. Só que ele, quando estava andando, ele encontrou, um rio. E aí ele se viu ali, a imagem dele no rio. Então, quando ele olhou a imagem dele no rio, ele viu outro pedacinho de carne que estava lá na imagem no rio. Pensou que era outro, só que era a sua própria imagem. Para pegar aquela imagem que ele viu, pensando que era, de verdade a carne, ele foi, dar o bote. Só que na hora que ele deu o bote para pegar aquela carne que era só uma imagem, a carne que ele estava na boca caiu dentro do rio. E aí ele ficou sem nenhuma. Então, o que quer dizer aqui a moral? O que é que quer nos ensinar essa fábula? Quem tudo quer, tudo perde. Então, a gente não pode querer, abarcar tudo, a querer tudo, Tem que ser de acordo com as condições, conquistar as coisas aos poucos, sem querer ser egoísta, sem querer tudo para mim, não pensando no próximo. Então, as fábulas são histórias bem legais, que sempre vão estar nos ensinando alguma coisa, certo? Então, finaliza essa aulinha com vocês, Espero que façam a correção e acompanhem aqui a aulinha falando sobre a fábula e fazer a atividade. Um beijo da ProWilliane.